Oi, gente. A gente vai começar então nossa aula depois dessa semaninha de pausa e a gente vai entrar agora em circunferência. Bom, definição aqui do que é circunferência. É o conjunto de pontos em um mesmo plano cuja distância de um ponto fixo é constante. Então vamos entender aqui. A gente tem um pontinho aqui e aí eu vou pegar um ponto cuja distância entre esses dois pontos, então eu vou lá medir a distância entre esses dois pontinhos aqui, vi que deu 4 centímetros. Aí eu vou pegar um outro ponto, que também a distância aqui com esse primeiro outro ponto é 4 centímetros. E se eu pegar todos os pontos que estão no plano desse meu computador aqui, então eu tenho um plano, e aí todos os pontos que tiverem a distância de 4 centímetros desse ponto inicial, então todos os pontos que tiverem a 4 centímetros desse ponto inicial no plano, vão dar a minha circunferência. Então a minha circunferência é formada por infinitos pontinhos aqui, cuja distância do ponto central é 4 centímetros, beleza? Então a circunferência é só esse contorno aqui, que são só os pontos que têm a mesma distância do centro. E o que é esses 4 centímetros aqui, essa distância entre esse ponto inicial e os outros pontos? Bom, a distância aqui é o raio, certo? Então aqui o meu OC, o OD, o OB vão ser todos os raios, que é a distância do centro O até a minha circunferência. Então qualquer ponto aqui nessa circunferência que eu escolher, ela vai ter a mesma distância do meu centro O, que vai ser o meu raio. E aí se eu tiver, por exemplo, aqui BD, né? São dois pontos na minha circunferência e se eu ligar os dois, eles passam pelo meu centro. Então, se eu ligar esses dois pontos aqui, eu vou ter um raio de O até D aqui e outro raio de O até B. Então, BD aqui é o diâmetro da minha circunferência. O que mais? AE. Se eu pegar, então, uma retinha aqui, que vai de um ponto da circunferência até o outro, sem passar pelo centro, então, qualquer dois pontos que eu ligar aqui sem passar pelo centro, essa vai ser uma corda da minha circunferência. E aí, a gente tem o arco aqui DFC. A gente já viu antes, o arco aqui é essa parte da minha circunferência que vai de um ponto até o outro. Então, eu tenho a minha circunferência completa, eu peguei só um trechinho aqui, BFC, esse vai ser o arco da minha circunferência. Por que eu preciso desse ponto F? Eu não posso falar só BC? Eu posso, mas se eu falar só BC, pode ser que eu esteja falando desse arco que a gente marcou em vermelho aqui, ou desse arco em amarelo aqui, que é a mesma coisa, eu vou ligar B até C, em cima da circunferência, só que agora é pelo sentido contrário, né? Aqui no sentido anti-horário e aqui no sentido horário. Então, tanto essa parte em amarela quanto a parte em vermelho, as duas são arcos. Então, normalmente, quando eu vou falar de um arco aqui, que não está demarcadinho, pintadinho, por exemplo, igual aqui, eu falo normalmente algum ponto intermediário. Então, BFC vai ser o meu arco. Mas se eu falasse BC também e deixasse alguma coisa indicada, também estava certo. Um círculo. Então, a gente viu que a circunferência é só esse contorno, só essa parte vermelha aqui no desenho, que são os pontinhos que têm a mesma distância do meu centro. E se eu unir essa circunferência com todos os pontos que estão dentro dela, aí sim eu tenho o meu círculo. Então, minha circunferência, ela não tem uma área, né? Ela é só um contorno aqui. O meu círculo já tem área. Ele tem preenchimento aqui dentro, são todos os pontos que estão dentro da minha circunferência. E agora vamos ver a posição relativa entre retas e circunferências. Primeiro de tudo, quando eu falo da distância de um ponto até uma circunferência, ou de uma reta até a minha circunferência, eu vou pegar o segmento que vai ligar esse ponto a essa reta,
o menor segmento que ligue essas duas. Então, a menor distância entre o ponto e a circunferência, ou entre a reta e a circunferência. Então, por exemplo, vou pegar essa segunda circunferência aqui. Se eu fizer um pontinho aqui, por exemplo, como que eu meço a distância dele até a circunferência? Eu posso fazer um aqui, um risco aqui? Posso. Posso fazer um risco até aqui? Posso. Mas a distância vai ser o menor caminho aqui que eu vou percorrer até encontrar a minha circunferência. Certo? Então, a gente tem duas posições principais de reta. São a secante e a tangente. A secante, ela vai cortar a minha circunferência em dois pontos aqui. Então, eu tenho essa reta, lembra uma reta infinita para os dois lados. Então, eu tenho uma reta aqui, ela vai cortar minha circunferência nesse ponto A e nesse ponto B aqui. Então, se ela cortou minha circunferência em dois pontos, ela é uma secante. A mesma coisa essa reta CD aqui. Essa aqui passa pelo centro, faz alguma diferença? Não. Qualquer reta que corte a minha circunferência em dois pontos aqui, ela é uma secante. E aí, se ela só tocar a minha circunferência em um pontinho único, então uma reta está passando aqui, ela só rela na circunferência, só tem um ponto em comum com a circunferência, ela é uma reta tangente. Tanto essa reta que passa por E, quanto essa que passa por F. Uma propriedade pode ser útil nos exercícios. Se uma reta é secante à minha circunferência, então essa distância aqui entre a reta e o centro da minha circunferência, que eu chamei de D, então essa distância entre AB e O vai ser D. O D é sempre menor que o raio, tá vendo aqui, ó? Essa distância aqui vai ser sempre menor que o meu raio. Essa outra aqui, ela vai passar exatamente em cima do meu centro. Então, qual é a distância dela até o meu centro? 0. 0 é menor que o meu raio. Então, é um jeito teórico de eu saber se a reta é secante ou não. E se a reta for tangente, ela vai aqui tocar só num pontinho. Então, minha distância entre essa reta e o centro, a distância D, vai ser sempre igual ao raio. Se eu traçar OE aqui, essa distância entre E e o meu centro, vai ser igual ao raio dessa circunferência. Beleza? Então, vamos agora ver ângulos em uma circunferência. Existem dois tipos de ângulos, o ângulo central e o inscrito. O ângulo central é esse ângulo aqui, que ele vai partir do centro da minha circunferência. Então, esse segmento de reta vai partir do centro da minha circunferência até a minha circunferência, e esse AB também. E aí eu vou ter esse arco AB aqui, que está pintadinho em vermelho. Esse ângulo alfa, ele é o meu ângulo central, então, porque ele parte aqui do meu centro da minha circunferência, e a medida desse arco AB vai ser igual ao meu ângulo central. Então, se o ângulo central, o ângulo e o arco têm a mesma medida, alfa aqui. No ângulo inscrito, o vértice desse meu ângulo não está mais no centro. Ele vai partir aqui de um outro ponto qualquer da minha circunferência. Está vendo a diferença entre os dois? O ângulo central, o vértice dele está no O, e aqui ele está na minha circunferência. Nesse caso, esse ângulo aqui vai ser metade do arco correspondente. Então, esse arco AB aqui, se ele valer beta, esse meu ângulo inscrito vai medir beta sobre 2. Entendeu? Se aqui for beta, a mesma coisa aqui vai ser 2 beta, né? Esse arco aqui vai ser 2 beta. Sim. Fazer um exercicinho aí, para a gente ver se a gente absorveu os conceitos de ângulo inscrito e ângulo central da minha circunferência. Tentem pausar o vídeo com calma, tenta fazer, volta lá, vê as propriedades de novo e tentem fazer esse exercício. Quando vocês conseguirem ou se der uma travadinha, aí vocês dão play de novo. Então, vamos pegar primeiro esse ângulo aqui, marcado em vermelho. Esse ângulo ele é o quê? Onde está o vértice dele? Ele está aqui no centro da minha circunferência, né? Então, ele é um ângulo central.
Se ele é um ângulo central, a medida desse ângulo é igual à medida do arco correspondente. Então, esse ângulo aqui mede 4x mais 10, o arco correspondente dele vai medir 4x mais 10 também, certo? Então, se eu pegar o ângulo agora em amarelo aqui, ele não é mais um ângulo central, né? O vértice dele aqui está na circunferência. Então, ele vai ser um ângulo inscrito, certo? E a gente viu que no ângulo inscrito, a medida desse ângulo aqui é a metade da medida do arco correspondente. Então, a gente tem o mesmo arco correspondente para esse ângulo central e para o ângulo inscrito. Só que o ângulo central, essa medida é a mesma medida do arco, e no ângulo inscrito, essa medida aqui é metade da do arco. Então, eu tenho que 3x menos 10 aqui vai ser a metade de 4x mais 10. Bom, só resolvendo aqui, passei o 2 multiplicando, e aí isolei aqui o x, ficou 6x menos 4x dá 2x, 10 graus mais 20 graus, 30 graus. Então, o x dá 15 graus. Só que no meu exercício ele não pede o x, né? Ele pede a medida do arco AB. Se a gente falou que o arco AB aqui mede 4x mais 10, então eu tenho que substituir esse 15 no 4x mais 10. Fiquem sempre atentos no que está pedindo o exercício, porque se fosse alternativa, podia ser que uma das respostas lá era 15 graus. Mas ele não está pedindo x, ele está pedindo a medida do arco AB. Então, o arco AB mede 4x mais 10, substituí o x aqui pelo 15, certo? Peguei esse 15 aqui, pus no lugar do x, ficou 4 vezes 15 mais 10 graus. E aí, no final, 70 graus. Então, meu arco AB mede 70 graus, e não 15, né, como a gente achou aqui antes. Certo? Agora vamos mudar um pouquinho. A gente vai sair um pouquinho de ângulo e vai entrar em comprimento da circunferência. Bom, comprimento da circunferência é como se eu pegasse aqui essa circunferência, fizesse um picotinho aqui e esticasse ela. Ela vai virar essa linha aqui, certo? Então, se eu abrir a minha circunferência, ela vai virar uma linha. Bom, se eu medir aqui a distância desse ponto à minha circunferência, eu vou ter que ela mede 4 centímetros. E se eu cortar aqui e abrir ela numa linha e medir, não vai dar um valor redondo, vai dar mais ou menos 25,13 centímetros. Mais ou menos que minha régua consegue medir. E aí, se eu pegar o comprimento dessa circunferência, então esse 25,13 é o comprimento da minha circunferência. Se eu pegar esse valor e dividir pelo raio, não importa se é só essa circunferência, qualquer circunferência, se eu pegar esse valor e dividir pelo raio dela, então se eu pegar o comprimento e dividir pelo raio, eu vou ter 2π. Então, se eu pegar esse comprimento aqui e dividir por 2 vezes o raio, eu vou ter sempre o valor de π. Então, daí surgiu o conceito de π. Toda circunferência, se eu pegar o comprimento dela e dividir por 2 vezes o raio, 2 vezes raio é o meu diâmetro, né? Se eu dividir por 2 vezes o raio, eu vou ter sempre π. E aí surgiu a fórmula que o comprimento da circunferência é igual a 2πr. Só passar isso aqui multiplicando para lá, né? Então, o comprimento da minha circunferência, 2πr, certo? E aí o π vale aproximadamente nos vestibulares 3,14. Bom, a gente sabe que π é uma divisão infinita aqui, né? Tem infinitas casas decimais, essa divisão aqui vai ser só aproximada. Normalmente eles usam 3,14, então se eles não falarem nada, assume 3,14. Mas eles podem dar algum outro valor, 3,14, 15 e aí por aí vai. Se eles derem alguma coisa diferente, usa o que eles estão dando. Se não der nada, o π vale 3,14. Então, dois conceitos aqui. Comprimento da circunferência é igual a 2πr e o π vale normalmente 3,14.
Bom, a gente já sabe o comprimento da circunferência inteira, que é 2πr. E se eu quiser só de um arco? Então eu não quero a circunferência inteira, eu quero só esse pedaço aqui BC. Como que eu vou fazer? Vamos fazer uma regrinha de 3. Uma circunferência inteira tem 360 graus, né? Então, numa circunferência inteira, eu sei que meu comprimento é 2πr. Se eu quiser só essa parte que o meu ângulo alfa enxerga aqui, se eu quiser só essa circunferência que mede alfa, qual é o meu comprimento aqui? Meu comprimento que eu chamei de L. É isso que eu quero descobrir. Então, regrinha de 3 aqui, L vezes 360 é igual a alfa vezes 2πr. Dividindo por 360 aqui, só passei 360 para baixo, meu L vai ser 2πr alfa sobre 360. Então, toda vez que eu quiser encontrar aqui o comprimento de um arco da minha circunferência, eu tenho que achar o comprimento total da minha circunferência, que é esse 2πr, e aí eu faço a regrinha de 3 mesmo. A circunferência inteira tem 360, esse pedacinho aqui tem quanto? E agora um conceito novo, conceito de radiano. Bom, a gente sabe calcular o comprimento de um arco aqui, né? A gente acabou de ver como que eu calculo o comprimento desse arco. Se por acaso esse arco aqui tiver a mesma medida do raio, então eu peguei esse pedacinho BC, esse arco BC aqui, estiquei lá e fui medir, ele tem a mesma medida do meu raio aqui, ele mede R. Então, se numa circunferência completa, eu tenho 360 graus, e o meu comprimento dessa circunferência a gente calcula por 2πr, qual vai ser o meu alfa quando o meu L medir R? Então, ó, aqui é o ângulo da circunferência inteira, está para o comprimento da circunferência inteira. O ângulo desse pedacinho está para o comprimento desse pedacinho, que é R. Regra de 3 de novo aqui. O alfa vai ser 360 vezes R sobre 2π. 2πr sobre, aqui, 360 vezes R sobre 2πr, eu vou cortar o R, né? Vai ficar 360 sobre 2π. 360 sobre 2π vai dar mais ou menos 57,295 graus aqui. E essa medida 360 sobre 2π aqui, eles chamaram de um radiano, como se fosse um substituto aí para o grau, um outro jeito de medir o grau. Só que agora numa nova medida, um radiano. Então, um radiano é esse comprimento da minha circunferência, quando esse comprimento da minha circunferência é igual ao raio. Então, meu alfa aqui, para quando o L é igual ao raio, o L é igual a R, o alfa vai ser 1 rádio. Bom, então quando o L é igual a R, a gente viu que alfa é 1 rádio. Eu sei que a minha circunferência inteira tem 360 graus. Mas quanto que ela tem em radiano, então? Bom, a gente sabe que para L igual a R, então meu comprimento igual a R, esse comprimento L aqui, ó, que é o comprimento do meu arco, ele mede R. Quando L é igual a R, o meu alfa mede 1 radiano, certo? Para quando L é igual a R, o meu alfa é 1 radiano. E na minha circunferência inteira, que é 2πr, quanto que mede em graus? Se fosse em graus, era 360. E em radiano, quanto que vale esse x aqui? É isso que eu quero saber. Então, fazendo a regrinha de 3 aqui, o x vai ser 2πr sobre r, então eu vou cortar o r, e aí uma circunferência inteira, a gente descobriu aqui que mede 2π radiano. Então, eu posso falar que a minha circunferência tem 360 graus, ou eu posso falar que ela é 2π radiano. Beleza? E, de novo, que o comprimento dela é igual a 2π vezes o raio. Então, vamos para o exercício aqui. Determine a medida do raio de uma praça circular que possui 9.420 metros de comprimento,
sendo que π é igual a 3,14. Então, aqui ele já deu o π e ele quer o raio dessa praça circular. Então, pausa aí, tenta fazer, e aí depois, para conferir, vocês dão play de novo no vídeo. Bom, se ele deu aqui, o 9.420 é o comprimento da minha praça, né? Então, se eu pegar essa circunferência aqui e esticar ela numa retinha, num segmento de reta aqui, esse L vai ser igual a 9.420 metros. E aí é só jogar na formulinha, né? Vocês sabem que o comprimento é igual a 2π vezes o raio. Então, 9.420 é igual a 2πr. Deixo o r sozinho aí, faço 2π dividindo, eu substituí o π por 3,14 aqui. A gente vai ter que o raio dessa praça é 1.500 metros. Tranquilo? Só aplicar na formulinha, né? E aí o exercício de radiano, caiu na FUVEST esse. Quantos graus mede aproximadamente um ângulo de 0,105 radiano? De novo, π é igual a 3,14. Tentem fazer isso aí. Bom, quantos graus mede aproximadamente esse ângulo? Então, ele quer que eu passe de radiano para graus, certo? O que eu sei? Bom, eu sei que a circunferência tem 360 graus, é a mesma coisa que 2π radiando, né? Então, se eu sei isso aqui, eu sei converter o 105 para graus. Então, 360 é igual a 2π radiano, x é igual a 0,105. Regrinha de 3 de novo, x vai ser igual a 360 vezes 0,105 dividido por 2 vezes, eu considerei aqui em π, 3,14. Então, o x vai dar 6,02 graus. Então, eu estou falando que é a mesma coisa eu falar 6,02 graus ou 0,105 radiano. Certinho? Às vezes radiano parece meio confuso e tal, mas se vocês pegam essa manhinha aqui, decora que uma circunferência tem 360 graus, que é a mesma coisa que 2π radiano, aí vocês tiram tudo de letra. Bom? Eu vou deixar mais uma listinha para vocês lá de circunferência agora e radiano. E aí a gente se vê na próxima aula. Qualquer dúvida podem me falar comigo. Obrigada e bons estudos!